Oi pessoal, o Laurent ainda aqui dessa vez e a gente vai falar hoje sobre a nova série exclusiva da Amazon Prime, tá? Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder. Mas sem ela, o que eu serei? Mas antes da gente começar, já deixa aí o like, ativa sininho, comenta, compartilha com quem você acha que deveria ver esse vídeo e, sem mais delongas, vamos lá. Pois bem, a primeira pergunta que todo mundo deve fazer é se precisa assistir a trilogia original de Senhor dos Anéis e se precisa assistir a trilogia de O Hobbit para poder assistir essa série. E a resposta é não. E sim também ao mesmo tempo. Vou explicar. Você não precisa assistir a nenhuma das duas trilogias, na verdade, porque essa história se passa séculos / milênios antes das histórias contadas na trilogia do Senhor dos Anéis, né? A Terra-média, digamos assim, é dividida em 3 grandes eras, e a gente tá falando de uma série que vai se passar na segunda era da Terra-média. E os filmes Senhor dos Anéis, trilogia do Senhor dos Anéis e trilogia Hobbit se passam na terceira era. Então tem muito tempo, séculos / milênios aí de anos de uma para outra. Então, tecnicamente, você não precisa assistir nada para começar a assistir Os Anéis do Poder. Entretanto, são tantos nomes, tantos lugares, tantos acontecimentos, que se você viu a trilogia, novamente as duas trilogias, né, no caso, você vai se familiarizar mais rapidamente com a série, né? São, como eu te falei, são muitos personagens, alguns personagens que estão na trilogia vão estar aqui, eu vou falar isso mais adiante. Pode ficar um pouco estranho você cair de paraquedas no mundo da Terra-média, se você não souber principalmente nada da obra do Tolkien, né? Então, vê um pouco, ou pelo menos se você viu alguma das trilogias, você vai entender mais a dinâmica entre orcs, elfos, humanos, anões e por aí vai. A outra grande pergunta que o pessoal tem é se essa série é baseada em algum livro específico, como era A Sociedade do Anel, As Torres Gêmeas, O Retorno do Rei e O Hobbit. Não e sim, novamente. Os Anéis do Poder não é baseado diretamente em nenhum livro em específico, mas ele é baseado em toda a obra do Tolkien, porque grande parte da Segunda Era e aí da Primeira Era são, como posso dizer, os produtores pegaram remendos da obra do Tolkien, né? Alguns fragmentos de história acontecem num livro, outros fragmentos de história acontecem numa canção, num poema e por aí vai. Então, o enredo dos Anéis do Poder basicamente é um apanhado aí de toda a mitologia, né, da obra do Tolkien. Então, do que se trata a série Anéis do Poder? Segundo os 2 primeiros episódios e a sinopse divulgada, Anéis do Poder vai contar sobre a segunda época da Terra-média, que, no caso, é onde ocorre a ascensão de Sauron. Lembra do Sauron? Sim, o vilão lá da série do Senhor dos Anéis. Então, aqui, ele na verdade é um servo de Morgoth. Morgoth foi o rapaz que começou isso tudo, basicamente, e o primeiro Senhor das Trevas, e ele é derrotado logo no começo da série, tecnicamente, dando fim à Primeira Era. E aí começa a Segunda Era e começa a série. Então Sauron, como grande servo fiel que ele era, ele decide continuar todo o trabalho de Morgoth, que é basicamente destruir tudo no seu caminho. E aí essa série vai contar como Sauron se tornou o Sauron, que nós vamos conhecer depois, ascendendo ao poder, né, no caso com os orcs e tudo mais, e como foram criados os Anéis do Poder. Porque no Hobbit e na trilogia do Senhor dos Anéis, a gente conhece um anel, que é o anel principal, que é o que o Frodo visa destruir na trilogia de filmes. Mas ele é o anel que o Sauron usa para controlar todos os outros anéis que vão ser forjados, tecnicamente assim esperamos, na série do Anéis do Poder. E aí, por conta disso, nós temos personagens que vão retornar, entre aspas, que já apareceram nos filmes mais pra frente. Entre eles, a principal dessa série, que é a elfa Galadriel, que na trilogia original era apresentada pela Cate Blanchett. O elfo também Elrond, que na série original era interpretado pelo rapaz lá que faz o Mr. Anderson dos Matrix, que também me fugiu o nome. E também Isildur. Isildur ainda não apareceu nos 2 primeiros episódios, mas ele é o tataravô, talvez, do Aragorn. Sim, o Aragorn, que seria o rei principal dos humanos, lá na série do Senhor dos Anéis. O Isildur, o antepassado dele, vai aparecer nessa série também. Então, por ser quase uma concha de retalhos sobre
histórias que aconteceram na segunda época, na segunda era, né, da Terra-média, é muito complicado para os produtores contarem isso de uma forma que todo mundo fique satisfeito. Por quê? Para cobrir certas, como eu posso dizer, lacunas e para tornar a série de uma certa forma também viável, com personagens que o povo possa se identificar, eles introduziram novos personagens, ou seja, personagens que não estão nos livros. Entre eles, o elfo Arondir, a humana pela qual ele se apaixona, a Bronwyn, e a Nori, que é uma pé peluda, antepassado novamente, lá pra frente vão se tornar os hobbits. Lembra daquele programa que eu falei de ser uma concha de retalhos? Então, o pessoal pode não gostar muito, de não ser tão fiel assim às histórias do Tolkien, mas assim, na minha opinião, pelos 2 primeiros episódios, eles se encaixam bem, tá, na construção do universo. A Nori, por ser uma pé peluda, ela anda descalça, ela é quase uma nômade. O elfo lá é belo, com o olho claro e porte físico, atlético. Tem a humana lá. A humana nessa série é basicamente, desculpa a expressão da palavra, ser humano é uma série. Você tá no meio de um conflito que você não pode fazer muita coisa. Então eu achei de boa a introdução desses novos personagens por enquanto. O romance lá do Arondir com a Bronwyn foi um pouco forçado, na minha opinião, mas dá pra relevar, dá pra passar. Porque na trilogia tem, os livros do Tolkien também rola uma paradinha dessa, mas eu achei muito forçadinho pra começar logo assim de cara. Pois bem, como esse é um vídeo sem spoiler, basicamente só com isso você já consegue assistir a série e não ficar tão perdido, porque querendo ou não você vai ficar um pouco perdido se você não acompanha, se você não lê os livros, não é fã da toda a mitologia que o Tolkien criou. É uma série de aventura épica, de muita fantasia, de muita magia, no caso. Então ela no caso, eu não aconselho pra todo mundo, porque assim, muitos episódios vão ser enrolação, não tem jeito, vai ser política, vai ser alianças que vão ser formadas, alianças que vão ser quebradas, ação e tudo mais, como é também os episódios de Game of Thrones, também uma enrolação do cacete. Mas se você curte fantasia, principalmente essa fantasia medieval, tecnicamente, né, é assim, um prato cheio pra você. A série tem um orçamento aí de milhões de reais, milhões de dólares, né, perdão. Então ela é muito bela, muito detalhista. Várias vezes você vai ver a série achando que você tá vendo um filme, só que aí você lembra que é uma série, na verdade. E assim, é excelente você ver os detalhes dos, como eu mencionei, os pés peludos sendo como se fossem nômades, com cabelo sem condicionador, né? Já os elfos, aquelas criaturas mais belas, formosas, com cabelo penteado. E aí você tem os anões sendo anões, né? Barbudos, apegados às tradições, cervejeiros e tudo mais. Então, assim, a produção faz jus ao orçamento, é a série muito bela. E após assistir os 2 primeiros episódios, assim, você fica com um gostinho claro de quero mais. E a série vai ser disponibilizada toda sexta-feira na Amazon Prime. O primeiro episódio, eu não vou mentir, é bem morninho. Assim, para um episódio de estreia, eu achei muito morno. Tá? Eu acho que foi até por isso que a Amazon divulgou logo os 2 primeiros episódios. O segundo episódio eu acho melhor. É mais corrido, tem mais ação, tem mais coisa acontecendo. Inclusive, o rapaz lá que cai do céu. Muita gente está se perguntando quem é o rapaz que cai do céu. E, pois bem, tecnicamente, e muito provavelmente, por ele falar de magia e falar de mana, pode ser um mago. E pode ser, por que não, uma das primeiras encarnações do que nós conheceríamos depois como Gandalf o Cinzento. Mas eu não vou entrar em detalhes aqui, porque senão a gente vai ficar falando de Tolkien aqui 300 anos. Dito isto tudo, eu recomendo muito vocês assistirem a série, claro, se você gosta de fantasia medieval. Cara, ansioso, é tudo que eu posso dizer sobre os próximos capítulos, né? Ansioso aí pra ver a formação dos anéis, ansioso pra ver a ascensão de Sauron, como é que ele se tornou o Sauron, que nós vamos conhecer depois. A jornada da Galadriel, que pra mim tá sendo uma personagem excelente, que é uma personagem guerreira, uma personalidade muito forte, e eles não precisaram tirar a qualidade de elfa dela, né? No caso de ser elegante, de ser bela, e ela consegue passar que ela é uma personagem forte sem perder essas características. Então, tô ansiosa por ela. O Elrond também tô ansioso, porque a gente conhece ele como o rei lá dos elfos, né, no caso, e como político, e aqui a gente tá vendo ele na sua juventude, ele construindo essas alianças que ele vai ter mais pra frente, o carisma que ele tem, né?
E tô ansioso aí, luta contra a orc, trocação de espada, magia, monstros extraordinários. No trailer tem lá o monstro que o Gandalf luta mais lá na frente, né? Então pode ser que ele apareça aqui de novo. E dragões e Nazgûl, criação de Nazgûl também vai ser uma parte muito interessante. Tô ansioso, cara, então espero que venha logo todas as sextas-feiras. Pois bem, pessoal, falei aqui rapidamente, quase como um guiazinho pra vocês dos 2 primeiros episódios de Os Anéis do Poder. Eu fiz uma leve apresentação. Se você gostou, não deixe de compartilhar, de deixar like, de mandar pra alguém que acha que mereça ver, pra convencer essa pessoa a assistir, pra ser um de nós também, um dos milhares de fãs de Tolkien. Toda terça e toda quinta a gente faz live lá naquela plataforminha de stream roxa. No Instagram tem notícia aí basicamente todos os dias que a gente solta aí do mundo geek, do mundo nerd, de cinema, de filme, de jogos. Então fique à vontade para acompanhar se você quiser se manter informado. E é isso, rapaziada. Espero ver vocês novamente o mais breve possível. Se cuidem, bebam água. É isso.